Então, gente, boa tarde, bom dia para quem está começando o dia, para quem está começando a noite, boa noite, tá? Como estive conversando com vocês, né, sobre os assuntos no canal, hoje vou conversar com vocês, né? Gostaria de conversar sobre política, né, no nosso país, mais precisamente aqui no Brasil, tá? Mais política a nível mundial, tá? Gostaria de conversar sobre isso com pessoas simples, né? Para que possamos estar entendendo melhor o que está acontecendo nesse momento, né? Estamos aí no mês de julho, né, de 2025 e o assunto predominante em relação à política hoje no Brasil, como todos sabemos, é o tarifaço dos Estados Unidos, tá? Em relação a vários países, que é conhecido como tarifaço de Trump, né? Eu vou dizer Trump porque eu não tenho estudo suficiente mesmo, então não adianta eu estar aqui copiando pronúncia, né? Sendo que eu não falo inglês, tá? Poderia estar dizendo aí Jump, né? O Chup, tá? Fazendo um P mudo no final, mas não. O meu intuito é conversar com pessoas simples mesmo. Então vamos denominar Trump realmente, como pessoas simples falam. Então, gente, queria conversar com vocês para a gente poder entender melhor na prática o que é, né, esse tema que está aí elevando as tensões, né, entre pessoas, entre poderes, né, do nosso país, né, causando aí muitas discussões, né, a população sobre esse assunto. Então, na realidade, gente, na prática, o tarifaço é uma forma, né, que países, né, procuram controlar os seus movimentos de compra e venda e produção de produtos a nível de mundo, né? Mais precisamente importação e exportação, tá? É uma forma dos países equilibrarem suas receitas, né? Inclusive nesse canal vamos estar inserindo aqui algumas palavras, né, um pouco mais sofisticadas, né, assim, né? E meu intuito é esse, conversar com pessoas simples, para que as pessoas vá aos poucos inserindo em seus vocabulários essas palavras, né, que é usada hoje nas mídias, né? E mesmo falando simples, mas eles ainda procuram falar de forma simples para que as pessoas entendam. Mas mesmo assim, algumas palavras ainda se tornam difíceis, né? Então, voltando para o nosso assunto, estava falando sobre o tarifaço. Então, sim, estava falando sobre imposto, né, receitas, né, de países. Então, é basicamente assim, vamos supor que o país, no caso dos Estados Unidos, né, o Brasil, por exemplo, vou dizer que tem uma fábrica aqui de pneus, por exemplo, pneu de carro, de moto, de bicicleta, ou que seja uma fábrica que produz os três. E o que acontece? Essas empresas têm uma despesa gigantesca, né? Com produtos, com insumos, matéria-prima, funcionários, impostos, né? E para uma empresa desse ramo gigantesco funcionar, pode saber que existe aí no mínimo mais umas 10 que prestam serviço para elas, tá? Gerando empregos e rendas também para essas pessoas. Então o que acontece? Então digamos que você tem a empresa e produz aqui no Brasil esses produtos e de repente surgem uns pneus lá de outro país, né? Não vou citar, né? Lá de outro país e chega aqui. Se o pneu que você produz é vendido no mercado a R$200, o pneu que ele vende lá vai chegar por R$70 no consumidor. Então a tendência é que o consumidor venha comprar esses produtos, às vezes até sabendo que em alguns casos, né, não são todos, em alguns casos acontece que um produto desse é um pouco inferior ao produto, digamos, nacional, né?
Não é que sejam todos ou que seja uma regra geral. Um exemplo. Então, mesmo assim, o consumidor sabe disso, mas ele prefere comprar porque o produto está custando menos da metade do valor de um produto fabricado aqui no Brasil. Nesse caso, citando exemplo de pneus, né? Então ele compra e é o que acontece. O produto fabricado aqui vai empacando, tá? E esse tipo de prática a longo prazo gera um desequilíbrio nas contas públicas, tá? Aí o que incomoda os países essa questão de importação. O pneu foi produzido lá em outro país. Lá ele gerou receita, né? Receita tributária para o país, para o governo, né? Que são os impostos. Lá ele gerou emprego, gerou impostos sobre a folha salarial e uma empresa gigantesca moveu uma série de outras empresas pequenas, gerando muita renda, né? E arrecadação. Para falar de arrecadação, a gente está falando de impostos, né? Para o governo federal. Então gerou essa renda, essa arrecadação lá, essa movimentação. E aqui onde ele foi vendido não gerou quase que nada, somente, né, a movimentação ali de venda, né, e o imposto, né, que foi cobrado. Então o que é o tarifaço no caso? No caso, o governo de um país, né, chega e diz assim, se ele cobrava, digamos que 10% de um produto desse para entrar aqui no nosso país, um exemplo, e ele vê que está vendo essa concorrência, diferença muito grande de preço, de forma que as pessoas estão dando preferência para comprar produtos que vêm de fora. Então ele, digamos que os empresários dos setores reclamam, né, as autoridades competentes do país, né, digamos que para o Congresso Nacional, por exemplo, ou para a Câmara de Deputados, ou para um outro órgão federal, olha, estamos sendo prejudicados, tá, pelo avalanche de produtos importados do meu segmento. A venda caiu, a receita caiu, né, que é o faturamento. Há risco de desempregos, né, de uma série de complicação, né, e até mesmo de baixar as portas. Então precisamos que vocês façam alguma coisa para que haja uma disputa mais equilibrada, né? E se o consumidor quiser comprar esse produto lá de fora, mas que ele possa comprar, mas porque ele realmente está preferindo, não somente por conta da grande diferença de preço, tá? Então assim, eles entram em comum acordo. Então o produto que era cobrado 30% para ser comercializado em um país, o governo vai e bota para 30%, né? Ou digamos seja 40% ou até mesmo 50%. Então aquele produto, no caso que a gente está citando, pneus, né? Ele estava sendo vendido por R$70, ele agora, com mais 50% de imposto em cima, né, ele vai passar a dar um salto aí acima de R$100, né? E acima de 100, caminhando para 120 ou 130, né, dependendo do conforto. Então, nesse momento, alguns consumidores já passam a dar prioridade para o produto nacional, porque a diferença de preço não é tão grande, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, o Donald Trump, né, tá buscando equilibrar essa receita, né, do país dele, tá? Em relação à importação, a produtos que vêm de outros países, são comercializados lá, tá? E lógico que nesse momento alguns líderes, né, de país, no caso presidentes, às vezes tem alguma queixa em relação a outros países, no caso queixa de diplomacia, que é o relacionamento entre alto escalão de poderes, né? E no momento desse pode ser que eles aproveitem para estar dificultando mais as coisas, para estar criando um certo incômodo nos líderes, né? Em relação a isso, tá? Então está sendo muito comentado, né? Isso aí, as pessoas reclamando, dividindo opiniões, né? Então é isso. E
Também não, é denominado como tarifa do Trump, né? O Trump. Então, acontece o seguinte, é preciso saber que não é algo, assim, digamos que particular dele, tá? Não é uma política particular dele, tá? Pode ter certeza que tem pessoas especialistas, tá? Nessa área, tá? De comércio, de negócios, tá? Formados, né? Com altos graus de graduações da área, que está orientando ele, e provavelmente foi quem convenceram ele da necessidade de fazer esse tipo de trabalho, esse equilíbrio, entendeu? E mais quem bota a cara é ele, quem anuncia é ele, quem fala é ele. Às vezes passa uma impressão que é um projeto estritamente particular dele, mas não é, tá? Pode ter certeza que os Estados Unidos está bem ciente do que ele quer fazer, do que ele quer alcançar, né? Dos resultados que ele quer buscar em relação a essa política, tá, gente? Então, espero ter esclarecido, ajudado a esclarecer, tá? Esse assunto que está sendo tão predominante, marcante no nosso país a esta época do ano, tá? Mês de julho, já entrando, aproximando o mês de agosto, tá? Valeu, gente, tchau, tchau, muito obrigado pela companhia de vocês.